Boa tarde. Boa tarde, boa Boa tarde, Duda. Prazer estar aqui. A nossa região tem dado um exemplo aí, principalmente de combate à droga, mas ultimamente Agudos e Lençóis estão direto nas primeiras páginas, com várias prisões importantes, desbaratamento de quadrilha. Daí o motivo da presença desses dois bauruenses natos, o Biazon e o Massa, que são delegados em Agudos e Lençóis, respectivamente. Polícia prender, quem que não está vendo? Onde você vê a de Bauru, prende de Agudos, prende de Piratininga, prende de São Paulo, prende de Brasília, prende, mas e não diminui, porque os bandidos, lamentavelmente, rapidamente estão na rua. Mas vamos lá, inicialmente, vamos começar com o Biazon lá na ponta direita, lá. Como é que está a criminalidade em Agudos, Biazon? Eu acho que não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, acho que tem feito um belo trabalho na cidade de Agudos. E prova disso, Duda, por exemplo, só o ano passado, foram presos 100 traficantes na nossa cidade. Não é brincadeira. E até o presente dia aqui, nesse ano, já foram presos mais 30 traficantes. Então, o senhor, como o senhor mesmo está dizendo... Diferentes ou traficantes diferentes, ou às vezes é o mesmo? Não, traficantes diferentes ainda. É porque o período foi curto de tempo aí, né? Mas como o senhor mesmo disse aí, acho que é o momento da sociedade aí se mobilizar, e principalmente, não só para mudar a lei penal, mas eu acho que a lei de execução penal. É muito pouco tempo que o criminoso fica preso e logo volta ao convívio social aí, e via de regra volta a delinquir. Ele não há recuperação. Porque se o cara saber que se ele é pego traficando, ele vai sair no mínimo 10 anos de circulação, o cara vai pensar duas vezes para cometer o crime. Agora com um ano e meio, ele volta para a sociedade. Porque se for primário, o ano passado nós fizemos um trabalho, a Polícia Civil fez um trabalho lá, conseguiu prender 21 traficantes de uma vez só, lá numa operação que nós realizamos, e para nossa satisfação, aí eles foram presos agora, condenados recentemente, aí numa pena que variou de 8 a 13 anos. Então esses traficantes aí, como eram líderes ali, ficarão um tempo maior presos aí, até para uma satisfação da própria polícia e da sociedade ali. Mas, via de regra, aquele traficante primário ali, ele ficará pouco tempo preso e volta a delinquir, né? Muito rápido, né? Muito rápido. E em Lençóis? Lençóis, a gente costuma dizer que se não houvesse a praga, que é a droga, né, principalmente o crack, seria uma cidade praticamente sem crimes. Já visto que é uma cidade que dá um apoio social muito grande, as empresas de Lençóis são empresas totalmente voltadas à satisfação do funcionário. A Prefeitura de Lençóis tem a felicidade de ter tido ótimas administrações nas últimas gestões aí. Mas, infelizmente, com o advento da droga e principalmente do crack, qualquer política de segurança foi por água abaixo, porque a pessoa tem que sustentar o vício e ela, obviamente, não tem disposição para trabalhar, né, sendo drogado, e acaba partindo para os furtos. Mas felizmente, comparado à cidade do porte de Lençóis, nós podemos dizer que nós estamos muito, muito felizes lá, muito satisfeitos. Claro que sempre existe a cobrança e a gente também não se cobra, porque gostaria que fosse zero, né? Mas dentro da realidade que nós vivemos no país, eu posso dizer que Lençóis é uma cidade privilegiada, menos pelo trabalho da polícia, claro que a gente luta diariamente, mas atribuo principalmente essas qualidades. Lençóis tem essa peculiaridade das empresas, eu sei porque os donos das empresas me procuram, sempre quando o funcionário tem algum problema. Então a responsabilidade social é muito grande e com isso então dá uma tranquilidade para a gente trabalhar, além do que o apoio que nós temos também das empresas quando precisamos. E Lençóis é uma cidade que o empresário de lá é de lá mesmo, né? É o povo que gosta da própria cidade, é o povo de Lençóis. Olha, eu podia citar vários aqui, mas, por exemplo, o Edmilson lá da Lutepel, o Luiz Carlos Trecente, o pessoal do Grupo Zila, eles dizem isso. Nós não queremos investir aqui, queremos que nossos filhos tenham liberdade, e para isso eles têm uma preocupação total, social, e com isso nos ajuda demais. A propaganda mais genial que eu vi sobre droga até agora, nos meus 60 e tantos anos de vida, é essa do crack agora. Porque para mim, eu estou falando desde o início, que para com esse negócio de tratar o crack
como se trata as outras drogas, que o crack é completamente diferente. O crack não é problema de saúde, é problema de segurança pública. Porque o cara que usa crack, ou ele vai morrer ou ele vai matar. Então, em poucos anos de você ver do advento do crack, você vê cara matando o avô, matando a avó, matando o pai, matando mãe, para roubar R$20, R$30, R$10 para comprar a pedra. Como está acontecendo com o álcool. Hoje ninguém fala que o álcool já é mais só saúde pública. O cara está bêbado, ele já vai preso, responde por crime, então já virou segurança pública. Tanta gente que está morrendo por causa do trânsito. E o crack vai levar a isso. Então tem que parar de achar que o crack é igual a maconha. Depois vocês me corrijam se vocês acharem. O maconheiro é aquele babaca que tira zero e acha que está tudo bem. Sim, irmão, paz mano, amor. Paz e amor. Você está entendendo, né? Quer dizer, o crack não é nada disso. A hora que você tem que ter a pedra para fumar, você vai fazer qualquer coisa para ter a pedra. Vender tua mulher, vender tua filha, matar tua mãe, roubar. Então não é problema só de saúde pública. E a justiça está aí para proteger a sociedade. E aí onde está a proteção da sociedade? Como é que eu ponho um traficante de crack na rua, porque ele é um pequeno traficante, em um ano? E eu acho um verdadeiro absurdo. Os dois delegados que são especialistas no assunto têm a palavra até para me contradizer, se assim acharem que aqui é correto. Duda, infelizmente hoje, por exemplo, eu falo por Agudos, mas acho que no estado inteiro e quiçá no Brasil, o crack ele gira em torno de 90% da apreensão das drogas hoje é crack. Tudo isso já? Tudo isso. É muito pouca maconha e cocaína que é apreendido. Então, como o crack, ele facilmente, o usuário, ele fica viciado, né? No primeiro, segundo contato com a droga, ele se torna viciado. Então é um comércio muito grande e acaba fomentando a prática dos crimes contra o patrimônio, né? Como furto, roubo. Ele tem que roubar. Ele vai roubar, ele rouba em casa, ele tem que matar. Ele furta em casa. Antes de ontem lá nós tivemos um flagrante do sobrinho furtando a tia lá. A tia até filmou isso aí, porque estava desconfiado já para comprar pedra de crack, né? Então, você vê, acaba fomentando a prática dos outros crimes, né? Uma droga que está aí para, infelizmente, a gente combate, mas não consegue debelá-la efetivamente inteira, né? É como eu coloquei no começo, não existe política de segurança que possa combater uma coisa que é mais forte que o cidadão. Não há medo de polícia que faça o cara deixar de praticar o delito para sustentar o vício. É químico, é mais forte do que ele. Se o cara chega ao ponto de agredir a avó, que é a pessoa que ele mais ama, ele fala isso pra gente quando ele volta dos efeitos. Você acha que ele vai ter medo de, se eu for preso eu vou deixar de usar? Agora, eu só lamento que a sociedade está partindo uns 10 anos atrás disso. Se você pegar matérias minhas lá com a imprensa de Lençóis, eu já digo isso há 10 anos, que esse era um problema, era uma epidemia, ninguém dá bola, as pessoas não tem, um joga para lá, joga para cá. Eu recebo semanalmente lá familiares pedindo socorro, porque o filho está destruindo a casa, já vendeu a casa inteira, e não tem para onde encaminhar. Você encaminha para um lado, vai lá, vai para o outro. Quer dizer, eu acho que cada cidade hoje em dia tinha que fazer um mutirão e ter um centro de recuperação mais sério, com médico. Não adianta, com todo respeito, mandar o menino para um sítio onde ele vai rezar o dia inteiro e carpir grama e tal. É muito bonito isso, mas quando ele volta para a rua, eu tenho casos lá que o cara voltou de manhã, de noite a família foi buscar ele de novo na boca de fumo. Porque é um problema químico, está dentro do cérebro do cidadão, não depende dele querer. Né? Ele também tem que querer, mas também tem que haver um tratamento químico. E a gente não encontra isso hoje em dia. Então se faz de conta, a prefeitura gasta horrores internando o cara lá num lugar, que na verdade é um lugar que ele está, na verdade é o spa. Ele fica lá descansando o tempo, a família descansa dele, engordando, mas quando ele volta, como eu disse, eu tenho relatos certos, que no mesmo dia ele volta para o consumo. Márcio, tem outra coisa. Tem o cara que ele não tem nem família para voltar. Ele já volta para a rua, por roubo direto, sim, né? Sim. Você tem esse pessoal que fica na Fundação Casa aí. Tem gente que tem família, volta para a família. Mas tem uma grande parte que nem tem família, nem sabe quem é o pai, a mãe não quer mais saber. Ô Duda, eu acho que os exemplos bons aqui, como no caso de Piratininga, que tem feito um trabalho bom ali na prevenção, e a gente até o ano passado também fez isso em Agudos, mobilizou bastante, mais de 4.000 pessoas, nós fizemos uma passeata lá, uma caminhada
para ver se a sociedade inteira se interage com os diversos organismos aí, com a polícia, com a prefeitura, para tentar acordar essas crianças, os jovens, porque, como o Márcio disse, cada vez mais com crianças de menores idades estão tendo o primeiro contato. Aí que é o grande problema, né? Crianças com 11, 12 anos estão iniciando aí na droga, e aí é muito difícil da gente combater isso aí, né? E o grande problema da droga também é uma certa hipocrisia que tem em volta dela, porque o cidadão, às vezes, ele faz palestra sobre isso, e o filho dele está enfiado de cabeça nisso, e ele finge que não enxerga. Ele finge que não enxerga. Então, é duro as pessoas aceitarem que um problema, às vezes, está dentro da sua casa, né? Se cada um resolver isso. Claro que tem casa que não tem como resolver, porque, como você falou, a pessoa não tem pai, não tem mãe, o pai está preso, a mãe está presa, coitado, esse não tem volta. Mas tem muita gente que faz discurso e o filho está enfiado de cabeça nisso, e a hora que você vai chegar perto do filho dele, ele se volta até contra a polícia. Porque, não, meu filho não. Ele anda com mais 4 usuários, mas porque ele é muito bonzinho, ele não consegue falar não para os caras vêm atrás dele. Como se isso fosse possível, né? A sociedade se mobilizar é o trabalho mais importante, mas ao mesmo tempo tem que ter um trabalho de proteção da sociedade. Sim. Quer dizer, você veja o caso de cigarro, Biazon. Na minha época era raro o adolescente que não fumava. Hoje eu vi estatística outro dia, eu fiquei encantado. No Brasil, 18% de fumantes só. Na Europa é 25, 30, nos Estados Unidos é mais de 20. Você vê, por quê? Medidas duras, né? Claro, duras, que o cara se sente segregado hoje em dia. Claro. Você quer fumar, você vai lá no cantinho, lá, igual se fosse um doente. Eu tenho só 2, 3 professores que fumam de manhã, eles vão na rua fumar. É humilhante, né? Para a pessoa, me considero que seja. Vão do lado de lá da calçada para fumar. Né? Um trabalho intenso e já de alguma data que vem, porque né? eu falo assim, quem que não teve alguém da família que já morreu por causa de cigarro, Biazon? Sim. Quase que... Mortes trágicas, hoje, né? Morte sofrida. Ou é coração, ou é efizema, ou é câncer, não é isso? Então tá aí na cara. Agora, tem que ter esse esclarecimento e essa atitude. Mas tem que ter um choque também. Mas tem que ter um choque, Tem que ter um claro. choque. Tem que ter penas duras. Hoje em dia, os adolescentes, cada dia, como já colocou, cada dia mais cedo. Por quê? Porque, infelizmente, é o crime, entre aspas, para eles, é um crime que compensa. Porque ele vive com dinheiro no bolso, ele é levado para a delegacia, nós não temos muito o que fazer, o judiciário, mesma coisa. Por quê? Porque a legislação está... Não tem cadeia para todo mundo. E o traficante, entre aspas, o traficante inteligente, ele não coloca a mão na droga. A gente só consegue pegar ele através do serviço de inteligência. Ele transfere para os microtraficantes, que normalmente ele passa 13 pedras para o micro, 13 para ele usar e 10 o dinheiro. Segundo dizem, o pequeno traficante vai para a rua agora. Tanto no executivo, no legislativo, como no judiciário, tem grandes traficantes infiltrados. Isso eu escuto em off, fora do vídeo, aqui direto nas pessoas que eu encontro. Olha, eu costumo dizer isso. As pessoas às vezes falam de crime organizado quando a gente apreende 2 quilos de cocaína ou 10 máquinas de caça-níquel. Crime organizado, eu acho que é uma coisa muito maior. É gente que está lá dentro do Congresso, dentro das instituições, com cara de cardeal, com cara de paisagem. E já chegou lá até com o apoio do crime organizado. Sim, porque não é possível. A gente vive numa democracia. 90% das pessoas nos cobram diariamente uma tolerância zero. E as leis que saem semanalmente ou mensalmente são cada vez mais tolerantes. Quer dizer, como é que você explica isso? O 90% da população quer mais coisas rígidas. E as leis que saem são cada vez mais afrouxadas, faz a gente pensar que existe alguém... A progressão de pena no papel é uma coisa linda. Eu acho que a maioria dos crimes até tem que ter progressão. Mas alguns crimes não poderia ter progressão em hipótese alguma, né? Principalmente o tráfico do crack, o estuprador de criança, o homicídio, o roubo. Não é isso, né? Tem umas coisas... Eu dou uns exemplos concretos. Hoje em dia o cidadão comete um homicídio e se ele não for preso em flagrante, 48 horas depois, ou seja, lá no dia seguinte, ele se apresenta com o advogado dele, então ele responde em liberdade. Deus nos livre. Você imagina você ter um ente seu querido, assassinado, e na semana seguinte, o cara está sentado na mesa de um bar da Getúlio Vargas tomando cerveja. Você imagina a sensação que você... Massa, e a progressão para a família? O cara perdeu o bem maior que é a vida, né? Larga filhos que vão abandonar a escola, porque realmente perderam, às vezes, o sustento da própria família. Sim. Tem crime que é irrecuperável, não adianta. E aí a legislação permite que a maioria é recuperável, mas tem crime irrecuperável. E a nossa legislação penal, Duda, é completamente esparsa. Existe, acho que, dezenas de leis aí,
regulamentando esse tipo de crime, que ele deveria fazer uma consolidação dessas leis e ouvir a sociedade. O que a sociedade quer? Isso é importante. O caso dos menores é um caso gritante. Esse ano nós tivemos um caso lá de um adolescente que participou de um estupro e morte e tortura de uma jovem menina lá na cidade, e ele vai ficar até os 21 anos no máximo aí, ele tem 17, vai ficar até 21 anos, depois voltará à liberdade. Como é que é para a família dessa criança? Grandes países, grandes civilizações como o Japão, China, a maioridade é com 16 anos, tem lugar que é com 14, mas a maioria é com 16, né? Com 16 anos. O grande problema é quando se reúne para fazer alguma mudança, não se convida quem efetivamente lida com o crime diariamente. Primeiro teria que ser cuidado da população, mas já que não dá para todo mundo ir, representantes da população, mas não representantes aqui que nós temos lá em Brasília, representantes de fato. E autoridades policiais, normalmente se reúne para mudar o código, filósofos, pessoas que vivem, parece que em outra galáxia, que chegam lá e acham que está tudo muito lindo, acham que o estatuto da criança é suficiente, acham que... E aí acabam saindo leis piores do que já foram. Você deve, né, eu acho que você deve concordar comigo. Normalmente quando se convoca esses conselhos, como está sendo agora, pouca gente que está lá é cidadão comum, que pega ônibus, que anda no dia a dia, é cara lá que anda de carro com motorista particular, que mora, né? Então fica difícil para esses caras verem qual que é a nossa realidade. A Neuza do centro de Bauru, ela faz aqui, ó. O professor Duda fez uma referência que Bauru e região realiza prisões, e em Brasília também. Mas, na minha opinião, Brasília não prende, não. Pois se prendesse, não teria presídio para colocar tantos bandidos e vagabundos. A história é o seguinte, Neuza, eu entendi o que você vai colocando. Só que quando eu falo de que prende a polícia que está envolvendo o crime. Lá em Brasília o problema é corrupção. Aí é até justiça que tem que chegar, e eu sou tão descrente quanto você. Infelizmente, né? E acho que essas CPIs aí, tomara a Deus que eu esteja enganado, né? Que eu esteja enganado. Mas lá Brasília prende, sim, coisa de droga, essas coisas. Tem aparecido bastante no noticiário. Tem. A droga, infelizmente, também chegou ao Brasília, o índice de homicídio lá é alto também. Em torno da cidade. Aí você vê como tudo é cultura, né? Agora você vê o trânsito de Brasília, né? Você pode atravessar a rua onde você for, todos os carros param para você passar. Virou uma coisa cultural de lá, né? Educação. Que coisa, virou europeia. Que coisa, né? Que assim coisa. Como no Rio Grande do Sul também, né, Duda? Do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é europeu, né? É europeu, é outra coisa. Fala para mim antes de eu ler, tem bastante pergunta de telespectador. O número de pessoas que trabalham com vocês em Agudos e em Lençóis é suficiente ou precisa de mais gente? Duda, é evidente que a gente precisa de mais gente para que o trabalho seja produzido o melhor trabalho à sociedade. A equipe nossa é muito boa, uma equipe que até é uma oportunidade boa aqui para a gente, uma equipe comprometida com as causas da segurança pública. Nós temos aplicado todo o equipamento necessário de inteligência ali para investigar os crimes e trazer uma melhor segurança à sociedade. Agora, se puder haver o aumento do efetivo, com certeza melhorará o trabalho da Polícia Civil. Eu fiquei tantos anos a pão e água, que depois que o Dr. Valencis veio para cá e o Dr. Mourão agora ratificou, eles melhoraram praticamente em 100% o meu efetivo que eu tinha lá. Então eu estou me sentindo assim, extremamente feliz, né? É claro que talvez necessário demais, mas perto do que eu tinha. Hoje em dia eu cheguei a trabalhar muitos anos lá com um investigador só para uma cidade de 70 mil habitantes. Quer dizer, nós ganhamos um terceiro delegado, que com isso permitiu que eu me ficasse mais dedicado à parte de inteligência policial, que é uma coisa que demanda tempo, demanda praticamente um trabalho exclusivo com isso. Então, de modo que hoje eu estou aqui nesse sentido, para agradecer. Estão em 3 delegados? Estamos em 3 delegados, recebemos 2 investigadores. Agudos são 2. Recebemos 2 investigadores, 2 escrivães nessa última leva. Praticamente nosso efetivo aumentou em mais de 100%. Se você for comparar, ver o número de banhos, talvez seja pequeno. Mas um pulou para 3. E não é 200%. Então você imagina quando eu estou feliz. Mas são excelentes profissionais também, se desdobram. E eu acho assim, cidades do porte como Lençóis, até o porte de Lençóis, isso já tem políticos famosos europeus que falavam isso. A cidade, quando vai crescendo, vai se tornando ingovernável. E Lençóis, pelo menos hoje em dia, é um tamanho
que eu acho que eu considero seria o tamanho ideal para uma cidade. Você consegue ainda ter você ficar sabendo de tudo que se passa na cidade. Diferente de Bauru, que já é uma cidade... Claro. Lençóis eu ainda sei, posso te afirmar que eu sei, se o cara compra um carro zero e começa a crescer muito o patrimônio dele, eu fico sabendo rapidamente. Então, você entendeu o que eu quero dizer? É que você ainda tem um controle... O delegado é possível saber social, tudo, social. Uma coisa que já Bauru, o cara pode ter 3 famílias em 3 bairros diferentes que ninguém fica sabendo. Tá vindo um monte de pergunta aqui, olha. A Elaine Morelli gostaria de saber do delegado Massa por que ainda a Polícia Civil de Lençóis não deu uma... não deu... É recente, né, Elaine? Uma solução para a chacina de animais. Isso daí manchou o nome de Lençóis mesmo. Sim. Que ocorreu na cidade e ainda está ocorrendo. A gente não tem conhecimento que esteja ocorrendo mais. Agora, faz uns 2 meses que aconteceu? Não, faz menos, não faz um mês ainda, mas eu quero deixar claro também assim, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós, enquanto autoridades, não podemos misturar a questão emocional com a questão profissional. Então, como é que chama a moça? Elaine. Você pode ter certeza, o sobrenome é de lá. Você pode ter certeza que a coisa, nós estamos tratando isso com a maior prioridade possível. Eu tenho cachorro, trato com meu cachorro como se fosse um terceiro filho, dá mais trabalho que as 2 meninas. E posso te garantir o seguinte, nós não podemos também vir a público e execrar a pessoa que eventualmente foi ou vai ser identificada. Sabe quem é lá? Porque vão fazer um monte de coisa que o Estado Democrático não permite. Você entende o que eu estou dizendo? Eu tenho que falar alguma coisa, mas sem falar. Ou seja, temos já sabemos, mas temos que fazer provas, porque nós vivemos em Estado de Direito. Como esse biruta fazer isso? É problema infelizmente, na periferia, às vezes as pessoas, ao invés de se unirem, vivem naquela... acabam com picuinhas, entendeu? Um põe o cachorro do outro cachorro do é mais ou menos por aí. Mas eu quero deixar claro para ela que o crime não vai ficar impune, o crime já está... Quantos cachorros morreram lá, Márcio? A lenda já começa... Aumenta, né? O número oficial que nós tivemos lá foram 12, que é imperdoável. Eu tenho o meu e, como eu falei, trato como filho. Diz que agora essa semana em Lins também. Lins, ontem em Jaú teve uma coisa bárbara também, os garotos mataram um cachorro na pancada. Infelizmente, eu não posso explicar, não sei se é a geração do videogame, o que é que está fazendo isso aí. Mas eu posso dizer, então, repetindo para ela, que é um crime que tem prioridade nossa, que está muito bem adiantado, mas nós não podemos divulgar alguns fatos para não causar outros crimes, porque tem gente dizendo que vai fazer acontecer. Então nós temos que ter cautela, porque nós temos que proteger, inclusive, um monstro que faz isso. É a nossa obrigação. Eu faço questão de responder para o Pedro Valentim, depois vocês vão responder, até porque eu, como educador, ele fala assim: doutores, o Conselho Regional de Psicologia divulgou pesquisa dizendo que os principais vícios dos jovens são o álcool em primeiro lugar e depois o tabaco. Segundo o Conselho, a incidência do crack está entre os últimos itens da pesquisa. Portanto, não entendo o motivo por que as autoridades priorizam o crack e não fazer o mesmo com o alcoolismo. Tem que fazer. Qual a opinião de vocês sobre esse levantamento? Bom, sobre o alcoolismo, eu acho que está se tomando atitudes. Agora, o tabaco, eu mesmo acabei de colocar aqui, 18% hoje depende de tabaco. É viciado em cigarro. E na minha época era muito mais do que 50%. Quer dizer, há uma conscientização. Mas ninguém mata ninguém porque está fumando cigarro. Quem está se suicidando é o cara que está. O crack, Pedro, acorda, é muito mais problema de segurança pública do que é a maconha e tal. E o álcool também. Eu acho que o crack e o álcool são os primeiros da fila. Agora, você quer o quê com problema de crack? O crack não tem 3, 4 anos, Pedro. O álcool, as nossas bisavós, tataravós, todo mundo já usava álcool, né? Quer dizer, é uma coisa recente. E o crack é um vício que você não retorna mais, Pedro. Eu acho que a preocupação maior hoje é o crack. O crack ainda é pior que o álcool ainda. É que o número de usuários de crack, você falou direitinho, ainda é um número pequeno. Vamos tomar atitude corrente, porque quem entra nisso não sai mais. Agora tá os dois. É evidente, Duda, que nós temos que combater também o álcool. Claro. Que o jovem tem um contato com o álcool. Só que as consequências daquele que
que usa o álcool e que usa o crack são bastante diversas aí, né? São muito mais graves. Os problemas, via de regra, que ocorrem na esfera policial são em função do crack e não em função do álcool. O álcool, a questão dela relacionada com a polícia do álcool é, via de regra, o condutor de automóvel aí que dirige embriagado, acaba, infelizmente, às vezes matando alguma pessoa. É isso aí o álcool. O problema maior do álcool é isso. Mas no que tange a criminalidade, furto, roubo, homicídio, é via de regra em função do crack, não do álcool, né? E o crack tem o quê? 4 anos? Não, o crack tem mais de 10 anos já. Sim, mas que disseminou aí de 5 anos para cá. 5 anos para cá. Exatamente, vocês mataram a charada. O álcool só diz respeito à polícia com relação ao acidente de trânsito. O resto, o cara está acabando com a vida dele mesmo. É evidente que ocorrem homicídios em função do álcool, mas isso aí não é o jovem, adolescente. Aí já é um casos passionais. O crack é pior, que nós não tivemos, por exemplo, nenhum relato de adolescente da entrada em estado de coma lá no hospital por causa de álcool. E crack, nós temos adolescentes entrando com overdose no hospital. É um caminho, o problema do crack é um caminho que não tem volta, Duda, que você falou. Independência ou morte. É um caminho. Ou você cai fora, ou ele está na mão do traficante, ou vai morrer. Ou vai dever para o traficante claro. E vai morrer. É pior, Pedro. Para pensar que é muito pior. O Sebastião Ferreira Melo pergunta para vocês: senhores delegados, a visão que a população, principalmente as que não têm muito acesso à informação, é de que a polícia prende e solta. E por que de não fazer um explanado das diferenças entre a polícia e a justiça não muito recentemente? Um repórter de TV disse que quase 100% dos grupos de extermínios têm militares ou ex-militares no meio. Isso não seria uma espécie de revolta dos mesmos com respeito às leis hoje praticadas? Infelizmente, se o policial está partindo para o grupo de extermínio, ele virou um criminoso, né, Duda? Nós não podemos concordar com isso aí. E com relação a expor a população, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente aproveita um espaço de ouro desse para deixar claro que nós somos cobrados diariamente por uma tolerância zero e, infelizmente, temos que aplicar leis que são demais tolerantes. Eu não... Negócio de justiceiro, isso aí é aqueles filmes do Opalong Casside, aquilo era bonito, né? Mas na verdade não tem nada de romântico nisso. O cara é justiceiro porque está ganhando dinheiro ilícito para fazer isso. Gosta de puxar o gatilho. E porque está ganhando uma vantagem econômica. Não tenha dúvida. Boa tarde, professor Duda. Usuários de drogas que frequentam a praça do Jardim de Contorno, polícia, anota aí, foram reclamar com o dono de um trailer de lanche o porquê de tanta polícia militar passando pela praça. Quem seria a pessoa que está acionando a polícia? É um tanto ousada essa atitude, que é ato contínuo do fato, o fato do uso não ser crime, só o tráfico. O que os convidados acham disso? Você entendeu? Eu acho que então, é uma pergunta que não cabe aos delegados responderem, né? E quem fez essa lei brilhante, né? De dizer que o usuário de droga não comete crime. Então fica aquela operação de enxugar gelo. A polícia militar leva para a delegacia, faz-se lá um procedimento e 10 minutos depois o cidadão... Mas ainda é previsto como crime, viu, Duda? Não tem pena restritiva de liberdade, mas continua sendo crime. O Pedro Valentim corrigiu, ele falou: Duda, eu falei a opinião do Conselho de Psicologia, que não é a minha opinião pessoal. Entendendo, né? Pedro é um cara extremamente inteligente, entendeu? Sempre atualizado. O programa com perguntas coerentes. Entendeu, né? Aqui o Igor Menezes, dos Altos da Cidade. Esse aqui eu já ouvi falar várias vezes. Professor Duda, é assustador o consumo de drogas por crianças e adolescentes na porta do Bauru Shopping. Polícia, anota aí. E nas suas redondezas, principalmente na sexta-noite. Claro, hoje eu conheço um monte de gente que fala de sexta-noite eu não posso ir no shopping. Já está comum isso aqui. Os comerciantes sofrem prejuízo com isso. Exatamente. A cavalaria da Polícia Militar, que sempre se faz presente com 3 ou 4 policiais fazendo rondas, não é suficiente para inibir o tráfico e o consumo naquela região. Seria necessário repensar por parte da Polícia Militar numa estratégia mais eficiente para inibir esses acontecimentos. É lamentável ver crianças nessa situação. Vamos mandar para a polícia o teu e-mail, viu, Igor? Tá?
Todos nós sabemos disso, né? Que de sexta tem loja que nem abre de sexta no shopping. É dura, mas aí é proporcional. Havendo mais jovens e adolescentes, o consumo. Claro. Né, tem que menos. Não tenha dúvida. O doutor Natanael. Doutor Natanael, alguma telespectadora alegou que Brasília não empreende. No entanto, é que em Bauru prende sim. Pobres, negros, o ISO e os flanelinhas. E como prendem, hein? Prende pobre, prende negro e prende traficante também. E o ISO, eu gosto muito do ISO, mas o ISO não era nem um santo, né, Natanael? Vamos falar a verdade. Ele fez coisas erradas e pagou. Claro que eu acho que o erro é só o ISO pagar. Tá cheio Duda, assim, se no Brasil inteiro fosse como Bauru, tivesse claro. cumprido a lei em relação ao político de expressão aí, né? Agora, teve gente que faturou nas costas do ISO aí, eu acho que ele pagou uma conta maior do que a conta dele, isso eu sempre achei, mas ele sabe que ele errou, o ISO mesmo, aqui na TV Prevê, colocou essa opinião, não, mas alguns crimes dele, ele está sendo absolvido. Aí, e foi a justiça que condenou ele. Claro, foi a justiça. José Leme, para o Dr. Cláudio, gostaria de saber se a Prefeitura de Lençóis Paulistas tem colaborado com a Polícia Civil e Militar com pagamento de despesas de combustíveis para ajudar na segurança pública de Bauru. Pois tem cidades do interior de São Paulo que está colaborando com a polícia. Não, felizmente, hoje em dia nós não temos esse problema mais. A parte material do Estado, faz muito tempo que o Estado está suprindo de maneira satisfatória. Nós temos um entrosamento perfeito com a Prefeitura, nós temos dezenas é exagero, mas quase uma dezena de estagiários entre Ciretran e Polícia que são fornecidos pela Prefeitura, que isso nos ajuda bastante. E então, o entrosamento é perfeito. O que precisa da Prefeitura está sempre solícita e a recíproca é verdadeira. Mas combustível, especificamente, já faz anos que nós não temos necessidade mais não. Eu acho que o governo do Estado... Duda, é um momento bom até aqui da gente, desde o Carlos Ottaviani, agora com o Everton, eles têm nos dado todo o apoio. Eles ajudam? Não, com combustível não. Ajuda principalmente hoje com a implementação do monitoramento na cidade, que é gerenciado pela Polícia Civil. Isso aí, como você pode perceber nos dias atuais, o monitoramento feito através da captação de imagens aí, de filmagens da cidade. Isso é importante. Importantíssimo, doutor. Você pode ver nos últimos casos aí, casos de relevância da mala lá, da Matoioc. Não tem aquela gravação. A da juíza no Rio de Janeiro. Do Rio, então, você vê a importância disso aí. Fundamental. Então, lá em Agudos, na prisão, por exemplo, dos 21 traficantes, esse monitoramento ajudou a gente a identificar os usuários e através disso aí você via a movimentação onde se dirigiam até a casa do traficante e nós estamos aperfeiçoando o sistema. O prefeito, o Everton Ottaviani, tem dado todo apoio, então acho que a Prefeitura tem que ajudar nesse sentido aí. E tudo aquilo que é solicitado lá também, ele nos apoia, e mostrando que não é só a questão de segurança pública, não é a questão só do Estado, do município o Estado de São Paulo, em relação à segurança, eu não sei se esses delegados querem, só tem uma coisa errada. São Paulo era o estado do país que pior pagava delegado de polícia. Agora eles deram uma melhoradinha, não é o pior, mas deve ser o antepenúltimo, por aí. Essa semana eu encontrei um ex-aluno meu, que eu não vou falar o nome, que tinha passado no concurso de delegado aqui no estado de São Paulo e passou em Santa Catarina, que está indo embora para Santa Catarina, porque lá um delegado de polícia ganha muito mais do que um delegado de polícia no estado de São Paulo. Vocês querem falar alguma coisa? Ou... Exatamente isso. A questão material, hoje em dia nós não temos do que reclamar. Houve épocas difíceis, tal, hoje em dia. E a questão salarial, felizmente, a Marilda fez um trabalho brilhante, conseguiu fazer uma aproximação com o governador do estado. Foi minha aluna também, como vocês dois. E nós temos certeza que a situação está bem encaminhada nas mãos melhorou bem, né? Hoje vocês não são o pior, são o penúltimo. Não tem e as perspectivas, pelo menos, são Parmeira, não é Corinthians. Corinthians é o último, vocês são penúltimo. E o governo do estado tem demonstrado, pelo menos, acenado com boa vontade, vamos dizer assim, coisas que antigamente era porta na cara, agora está tendo, pelo menos... Está ouvindo. Está ouvindo, está conversando, e a gente acredita... Tem que ser igual às universidades estaduais, você vê. As escolas
públicas superior do estado de São Paulo são as melhores do Brasil e estão cotadas entre as melhores do mundo. Você vê as federais há 3, 4 meses em greve já, o que aconteceu na Unifesp, tão sucateada, coitado do mercadante, entrou numa fria desgraçada, vai acabar com a carreira do mercadante, porque ele não consegue fazer acordo para acabar com essa greve nas federais, porque elas estão sucateadas. É comum, e hoje com a prova do Enem, quem pega as vagas nas federais por aí são alunos do estado de São Paulo, aluno médio, os bons entram aqui, que é USP, Unicamp e Unesp, pega. O que é aluno que vai para outros estados fazer universidade federal, abandona e retorna ou para fazer universidade particular no estado de São Paulo, porque não conseguiu entrar na pública, ou para fazer cursinho outra vez. Né? Agora, o governo do estado de São Paulo, a polícia nossa, tanto a rodoviária, está bem aparelhada, está presente, está tudo. Só tem que melhorar o salário do pessoal que trabalha na polícia, porque é uma vergonha. São Paulo tem um dos piores salários do país. E você acaba perdendo bons profissionais para outras carreiras. O cara vai para federal, aí a Polícia Federal ganha muito mais. As universidades federais, o professor ganha menos do que o do estado de São Paulo, está tudo sucateado, mas olha a Polícia Federal, o melhor pessoal acaba brigando por vagas melhores, muito mais bem remuneradas na Polícia Federal, e acho que delegado tem que ganhar, senão igual um apertinho do salário do promotor, do juiz. Até porque, Duda, até porque não é tanta gente. Não, até assim, porque a nossa atividade ela é exclusiva, né? A gente é 24 horas trabalhando dedicado à polícia, a gente não pode exercer outra atividade. Como deixar um profissional ganhando tão pouco, exercendo e um profissional que vive no paralelo entre o crime e então o cidadão, para se corromper, você contratando um cidadão que é... O Rio de Janeiro melhorou muito a Polícia Civil de Janeiro. Por quê? Sabe quem são os delegados da Polícia Civil de Janeiro? Médicos, engenheiros, que foram atraídos por um salário inicial bom. Então uma pessoa dessa, você acha que é mais fácil ou mais difícil dele se corromper do que um cidadão que já entrou para ser corrupto? Ele já entrou na atividade com a intenção de pegar uma carteira funcional e sair por aí fazendo coisa errada. Quer dizer, então você melhor. Na Polícia hoje em dia na Polícia Federal você não ouve praticamente casos de corrupção. Por quê? Porque eles cooptam bons profissionais, pessoas que têm formação moral boa e ganhando um bom salário. Tem um montão de perguntas aqui. Já explodi, já 50 minutos. Hoje o assunto de polícia é o assunto preferido do telespectador. Eu de manhã eu levanto, eu começo a pegar. Primeiro eu pego, Bom Dia São Paulo, eu vejo os crimes no estado de São Paulo. Os jornais da Globo estão assim, da Globo, da Record, da Bandeira. Antigamente a gente chamava de jornal sensacionalista, aquele que falava de crime. Hoje só tem isso. Hoje só tem isso. Aqui no nosso enfoque, fala mais de crime do que de qualquer outra coisa, já aqui na região de Bauru, né? Bom dia São Paulo, os crimes no estado de São Paulo. Bom dia Bauru, os crimes em Bauru. Bom dia Brasil, a corrupção em Brasília. Quer dizer, lamentavelmente hoje, entrevista com delegado de polícia, com juiz, com promotor, é a maior preocupação da sociedade brasileira. Aflige todo mundo, né? A gente podia falar que antigamente futebol e isso era uma questão que todo mundo tinha opinião. Hoje em dia o futebol, a gente está esquecendo até da seleção brasileira, está meio desanimado, mas segurança, todo mundo tem um problema para contar e todo mundo tem uma ideia para tentar melhorar. Então é uma coisa que realmente... Esses traficantes aí, pelo menos, não sequestra jogador do Palmeiras. Sequestraram o Valdívia lá com tanto corintiano. O Valdívia já não vinha jogando faz tempo também, por vocês foi bom, né? Eu como palmeirense, acho que ele quebrou um galhão para nós se ele for embora e a gente economizar esse dinheiro. Não jogou nada no Palmeiras. Só que em Bauru para derrubar o Noroeste. Pois é, 2-1 aquela vez. Engraçado, aqui acabou com o Noroeste. Eu fui naquele dia. Eu fui. O único dia que eu fui, pelo amor de Deus, viu? Biazon, mais alguma coisa? Não, só queria, Duda, até aproveitar a oportunidade para agradecer, assim como o Márcio fará, com certeza, o Dr. Mourão, o Dr. Valencides, pelo apoio e pelo respaldo que dá para a gente. Acho que, né, Márcio? O trabalho que a gente consegue desenvolver graças à autonomia e o respaldo que eles nos dão. E também enfatizar o comprometimento da nossa equipe lá. A nossa equipe lá de policiais em Agudos é bastante comprometida com a causa da segurança pública e graças a eles é que a gente consegue fazer um trabalho lá que acho que está contente da população local.
É verdade. E o grande segredo é esse, eu percebo até pela TV Prevê, você criar um ambiente de trabalho, que as pessoas trabalhem contentes, trabalhem felizes e um puxa a corda para o mesmo lado. Quer dizer, isso lá em Lençóis também, assim como o Jade, a gente acompanha o trabalho um do outro, existe isso, uma disposição em querer ajudar todo mundo, e com isso a gente consegue, se não está o ideal, a gente está sempre buscando o ideal para dar uma vida melhor para o Não é igual lá no Nordeste, porque Lençóis e Agudos são municípios fronteiriços. Você pega os bandidos, vai lá na divisa, sorta para o lado de lá, para o Jader se virar. Aliás, aqui também deixar registrado que lá nós trabalhamos uma equipe, não tem titular. Eu, o Marcos e o Renzo, a gente tem total autonomia para trabalhar. E agora o agradecimento maior é você, que dentro das perguntas que tiveram aí, as pessoas querem que a gente sempre explique por que a polícia não explica. É a chance que nós temos de mostrar que nós somos legalistas, ou seja, trabalhamos dentro do que a lei nos permite fazer. Às vezes não é o que a gente tinha vontade de fazer, mas nós temos que aplicar a lei e muitas vezes as pessoas não entendem isso, acabam jogando, né, nas costas da polícia uma conta que não é nossa. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jorge. Esses dois meninos foram meus alunos. Eu quero que você saiba que o Mourão também foi meu aluno, viu? O Pirajuí. Aliás, quando em Bauru, ele fez cursinho. Lá em Pirajuí ele fez a escola do pai dele, o Miguel Mourão, era diretor da Industrial lá, um grande educador, o pai do... Aliás, ele mandou um abraço quando eu disse que eu talvez nem pudesse falar por conta do problema que eu estou de voz. Ele falou, não, vai lá, pelo menos para dar um abraço no Duda, que ele é muito amigo da gente, muito... Um beijo pro Mourão, pro Miguel. Agora, o Valenciennes tem uma carreira maravilhosa. Um dos grandes crimes nacionais, a investigação começou com o Valenciennes, lá por Ribeirão Preto, né? Quer dizer, é um delegado extremamente ético, inteligente, e Bauru ganhou muito com a vinda do Valenciennes para cá. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau. Bela entrevista.